Eu tenho recebido direto essa pergunta, né? Você está conseguindo vender pelo seu LinkedIn? Teu LinkedIn está gerando receita? Em alguns casos percebo até um certo ceticismo, mas na maior parte deles eu entendo a pergunta. Eu estou há um ano embarcado nessa jornada, atuando como creator B2B, atuando majoritariamente no LinkedIn e tenho compartilhado muitos dos aprendizados aqui. E um deles que eu quero trazer é que dá para vender no LinkedIn. Talvez o caminho frustre um pouco quem espera que vai ser fácil, que vai ser rápido, mas eu sempre reforço que no B2B não existe caminho fácil e rápido. Se você está querendo vender no arrasta para cima, você deveria procurar outra coisa para você fazer. Se você vende serviços consultivos, software, consultoria, a verdade é que não existe nenhum jeito fácil de vender, mas eu vou te mostrar que existe um caminho que para mim é o caminho a ser empregado na atualidade, que é explorar o LinkedIn como seu canal primário e a partir daí desenrolar em cima de processos de inbound, outbound, processos de vendas que a gente tradicionalmente já conhece. Eu sou o Ricardo Corrêa, eu sou fundador da Hamper e sou host aqui do RampUp, esse canal de YouTube onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para negócios B2B. Tenho certeza que esse vídeo vai te agregar conhecimento novo, por isso eu já peço para você deixar o teu like aqui. Garante também que você está seguindo o canal para você sempre ser avisado de novos conteúdos como esse, que certamente vão te ajudar a levar o teu negócio para um outro patamar, vão ajudar você a atualizar os teus processos de marketing e vendas B2B para o momento atual. Vamos cair para dentro que eu preparei um materialzinho para guiar na nossa conversa de hoje. Bom, o tema nosso hoje é falar sobre vender no LinkedIn. E eu queria mostrar que existe uma percepção errada e depois mostrar para vocês o jeito certo. Primeira coisa, se a gente for olhar um funil ou um processo de vendas tradicional, ele vai ter mais ou menos 6 etapas. Eu não vou entrar no mérito aqui como que vocês chamam as etapas do pipeline de vocês, mas a gente facilmente pode se entender aqui que dá para a gente partir do conectar, ou seja, eu vou me conectar com um completo desconhecido e vou me conectar para começar um trabalho de lead, de fato, vou gerar relacionamento para depois eu conseguir diagnosticar se aquele lead pode comprar ou não, apresentar minha solução, negociar e fechar. Quando a galera faz essa pergunta, dá para vender no LinkedIn? Ou quando eu vejo pessoas claramente com a intenção de vender no LinkedIn, eu percebo que elas estão focadas essencialmente nessas duas etapas aqui: apresentar e fechar. Trazendo isso para uma realidade de LinkedIn, se você fizer uma publicação onde o foco claramente é falar do seu produto ou da sua empresa, então você está focando aqui na etapa apresentar. E você termina com um call to action dizendo que você está à disposição para conversar, quem tiver interesse procura na DM ou agenda uma reunião, alguma coisa assim, claramente você está demonstrando interesse de fechar. Então vamos entender que uma pessoa com pouco conhecimento de LinkedIn, com muito desespero de vender, vai entrar no jogo fazendo publicações com o objetivo de se apresentar, apresentar seu produto, apresentar sua empresa e tentar agendar reunião para tentar converter, para tentar fechar. E claramente essas pessoas vão fracassar. Por isso tanta gente começa e para no trabalho do LinkedIn. Que bom para os criadores sérios, que ruim para quem é muito emergencial, né? Muito curtoprazista. Se a gente for trazer essa realidade para o que eu acredito que dá certo, o que eu acredito que é o que eu emprego, na verdade, a gente olhando para o mesmo funil comercial, ao invés de focar nas etapas finais do processo, a gente vai focar nas etapas mais iniciais do processo. A gente vai usar o LinkedIn para gerar conexão e para gerar relacionamento com o nosso ICP. E quando a gente muda essa perspectiva, todo o nosso comportamento, toda a nossa visão em relação à rede muda a reboque. Sei que muita gente vai pensar assim, poxa, mas eu não tenho tempo de ficar ali me conectando na rede, me relacionando, e tudo bem, né? Se você não tem tempo para investir nas etapas que iniciam a originação da sua venda, talvez vender, talvez gerar receita não é uma prioridade. No meu caso,
é uma grandíssima prioridade para o meu negócio. Eu acho que a beleza do LinkedIn tá em que ele te possibilita fazer isso em massa, em volume. Eu concordo que se fosse para passar o dia ali, principalmente sendo você um CEO, uma fundadora, né, uma pessoa que é sócia do negócio, ficar ali no LinkedIn, pô, mandando mensagem, etc. Eu entendo que não cola, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de produzir bons conteúdos, de construir audiência que vai impactar centenas ou talvez até milhares de pessoas todos os dias. Pessoas essas dentro do seu ICP, pessoas que estão dentro do fit de compra do seu cliente, né, do seu perfil de cliente ideal. E quando eu falo estar dentro do ICP, aí vem uma outra coisa que a galera se confunde muito. Quando a gente pensa não só em vender no LinkedIn, mas quando a gente pensa em vender em qualquer canal. E é olhando para os dois pipelines aqui, né? O que eu considero o jeito errado e o jeito certo, uma coisa fundamental, espero não parecer muito professoral aqui nesse momento, mas a gente tem que distinguir a diferença de capturar demanda e gerar demanda. Capturar demanda significa você conseguir imprimir a sua mensagem para quem está pronto para comprar. E os marqueteiros vão dizer que apenas 5% do seu mercado está pronto para comprar. Então, se você ficar tentando fazer mensagens comerciais, mensagens de vendas, você vai impactar 100% de uma audiência, sendo que só 5% daquelas pessoas estariam prontas para comprar. E aí você pode pensar assim, pô, mas não tem problema nenhum. Se eu fizer uma publicação de LinkedIn que impactar 1.000 pessoas e 50 quiser comprar, tá ótimo. Na prática, não é o que vai acontecer. O que eu quero que você tenha em mente é que canal de captura de demanda é um canal como o Google Ads, que a pessoa que está no momento de compra vai lá e procura lá software de prospecção, que é o meu negócio, por exemplo. E aí eu apareço para ela exatamente no momento de compra dela. Isso significa capturar a demanda. Para todos os outros, tá? E a gente não vai entrar muito no mérito aqui do Google Ads hoje, mas para muitos negócios não tem procura no Google Ads. A maior parte dos negócios que tem procura no Google Ads não consegue bancar ali o leilão, porque a maior parte das palavras-chave custam R$20, R$30 o clique. Então, para a maior parte dos negócios, esse é um canal proibitivo. E ainda, para aqueles que capturam demanda no Google Ads, que é o meu caso, eu invisto algumas dezenas de milhares de reais todos os meses no Google Ads. Ainda assim, se eu ficar só fazendo Google Ads, eu não bato minhas metas de vendas, porque além de capturar demanda, eu preciso também gerar demanda. Beleza? Tenho isso em mente, porque isso é fundamental para a gente avançar. Quando a gente olha, então, para vender no LinkedIn do jeito certo, que é me conectar e me relacionar de forma escalável, eu deixo de ver o LinkedIn como um canal de venda. Na verdade, eu nunca deveria ter visto o LinkedIn como um canal de venda, e eu passo a ver o LinkedIn como um canal de construção de audiência. E se você me segue aqui no canal Ramp Up, sabe o quanto eu falo, talvez todo vídeo eu falo sobre a importância de hoje você construir audiência, e do ponto de vista do B2B, nenhum canal é tão bom quanto o LinkedIn. Nem o YouTube, nem o Instagram, tampouco o TikTok, tampouco o Google. O LinkedIn, apesar das flutuações de algoritmo, ele ainda é muito generoso na entrega de conteúdo orgânico. Tem muita oportunidade. Eu aposto que você não consegue citar 3 pessoas relevantes no seu nicho de atuação que estão mandando bem no LinkedIn. Então, por que não ser você uma dessas 3 pessoas? E por que eu falo tanto sobre construção de audiência no LinkedIn? Porque eu estou nesse mercado há 20 anos, eu vi muita mudança, eu sei reconhecer quando a gente está vivendo uma transição, e claramente, nesses últimos 2 anos, a gente vive uma transição de modal no B2B, onde o que antes acontecia 100% ali no Google, né? Se você fosse uma empresa B2B, você poderia colocar toda a sua energia em construir presença no Google, seja de forma paga ou de forma orgânica. Hoje não significa que você tem que jogar a sua estratégia de Google fora, mas significa que não dá mais para ficar só no Google. A gente está vivendo a transição da era do tráfego para a era da audiência. As pessoas elas não consomem mais conteúdo de blog institucional
Elas não consomem conteúdo do perfil institucional da sua empresa. As pessoas consomem conteúdos de pessoas, o que significa que nós, fundadores, líderes, CEOs, a gente vai precisar usar dos nossos perfis pessoais, como eu tenho feito, para promover os nossos negócios. A ciência aqui é um bocado diferente, é um pouco isso que eu tenho tentado transmitir semanalmente aqui no meu canal, diariamente no meu LinkedIn, tá? Tenha isso em mente, transição de tráfego para audiência, existe uma janela de oportunidade para fazer isso na frente do seu mercado, não vamos vacilar. O LinkedIn, embora já seja bem competitivo, tem muito espaço para atuação. E aí, voltando para o Prumo aqui, independente de qual é o caminho que a gente vai trilhar, se vai ser inbound ou outbound, eu vou falar dos dois aqui, tá? E eu trouxe, assim, eu confesso que eu sou menos apegado aos termos aqui, tá, gente? Mas eu estou tentando trazer lógicas que são familiares para quem já opera com marketing e vendas no B2B. Também não é muito a minha ficar inventando o nome aqui, então vamos de inbound, outbound, que é o que todo mundo conhece. Uma vez que eu construo audiência no LinkedIn, tanto o meu inbound quanto o meu outbound vão funcionar melhor. Então, vamos começar aqui pela visão do inbound. E eu trouxe exatamente o framework que a gente opera aqui na Hamper, tanto de processo quanto de ferramentas envolvidas nesse processo. O que eu costumo fazer no meu perfil, né? Eu estou sempre trabalhando o meu perfil no LinkedIn, todos os dias eu publico algum conteúdo mirando construir e aquecer a minha audiência. Isso para mim é muito importante. Estou sempre monitorando o que está acontecendo, né? Como está o engajamento do meu conteúdo. E aí, normalmente, a cada 15 dias, eu uso o meu perfil para fazer um lead magnet, né? O que é o tal do lead magnet? Significa que ao aquecer a minha audiência por mais ou menos uns 15 dias, quando eu fizer uma publicação de algum material com a finalidade de gerar lead e não com a finalidade só de receber curtida, de receber comentários, eu preparei a minha audiência, eu preparei o terreno para que eu tenha um bom alcance, tá? E aí, normalmente eu preparo alguma publicação, muitas vezes eu lanço um vídeo, eu lanço um e-book. Tem que ser um material que gera valor para a tua audiência, né? Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, a galera só vai querer o material se ele agregar valor. E de fato, eu não vou conseguir entrar muito no mérito de detalhar o que seria o material do Lead Magnet. Se você tem essa curiosidade, me deixa saber no comentário. Eu posso até aprofundar num vídeo ou te respondo no particular com o maior prazer. Mas voltando aqui para o Prumo, para mim o melhor caminho para gerar lead inbound no LinkedIn é fazendo lead magnet. Então o que eu costumo fazer? Eu vou lá e faço uma publicação, mas não é uma publicação tradicional, uma publicação de puro texto. Normalmente eu coloco na publicação uma amostra do material que eu estou oferecendo. Então, às vezes é um Notion ou um e-book, eu coloco um GIF assim, né, que mostra resumidamente as páginas do material. Ou às vezes eu coloco só uma imagem bonitona que vende bem esse material. E eu faço uma publicação explicando, né, o que a galera vai encontrar dentro daquele material. Naturalmente valorizo bastante o material e peço para quem quiser receber aquele material que comente "eu quero" na publicação ou comente qualquer outra palavra-chave, mas eu normalmente uso o "eu quero" mesmo, tá? Que significa então que a galera que comentar na minha publicação vai receber um link com o material. Esse link, na verdade, é uma landing page onde eu vou primeiro capturar os dados dessa pessoa e, na minha opinião, tá tudo bem, a pessoa ela vai ceder para mim nome, e-mail, telefone, em troca de eu dar aquele material gratuito para ela. É um material que normalmente eu condenso anos de conhecimento meu em um único material. Ela cede os dados dela em troca de receber aquele material. Nada novo aqui, né? O inbound as usual, né? O inbound ele é assim desde lá de 2010, 2011. As empresas elas ofertam material rico em troca dos dados das pessoas para montar a base de leads. Então aqui a gente não está reinventando nada, galera. A gente só está mudando o que antes era o canal primário, que era Google, que levava tráfego para os blogs das empresas, e nos blogs das empresas a galera anunciava ali os materiais ricos. Agora, como o blog
tá cada vez mais em tendência de queda, a gente está transferindo esse mesmo racional para o LinkedIn, tá? Tenha isso em mente que daí vai facilitar muito o entendimento. Então, uma vez que eu envio o link da landing page para as pessoas que comentam na minha publicação, uma boa parte delas converte nessa landing page, recebe o meu material rico, e aqui é que está uma parada muito importante de a gente entender. Normalmente, quando eu faço um lead magnet no meu LinkedIn, eu gero, sei lá, 500 leads, 1000 leads por material que eu lanço. Não precisa se pegar no meu número como um referencial, mas entenda o raciocínio. Significa que os 1000 leads que eu gerei através de um material rico estão prontos para comprar, estão prontos para falar com o meu vendedor? Não, de maneira alguma. Esses leads eles não estão no estágio de compra. Lembra do que eu falei lá no começo do vídeo? Diferença de capturar demanda e gerar demanda, que eu estou gerando demanda, eu estou trazendo gente para perto de mim, eu estou capturando esse lead para ter ele no meu CRM, para ter ele na minha plataforma de automação de marketing, porque ali eu consigo me relacionar com ele, eu consigo convidar ele para ir num evento, eu consigo ele para ir numa live, ou eventualmente eu posso até prospectar aquele lead em algum momento, com o intuito de vender. Então vamos dizer que o intuito aqui é de fato gerar insumo para prospectar e vender. Então uma vez que eu enviei o conteúdo rico para essa galera e armazenei na minha plataforma, eu uso naturalmente o Hamper Marketing aqui, porque a minha empresa é a Hamper, né? E esse é um produto nosso de marketing, de automação de marketing, assim como existe RD Station, existe HubSpot, nós na Hamper temos um produto de marketing para essa finalidade. Os leads eles ficam armazenados na minha plataforma de marketing, inclusive a landing page que eu mando é criada dentro do Hamper Marketing. E dentro do software a gente separa o joio do trigo, ou seja, a partir dos critérios de segmentação que eu tenho de quem é o meu ICP, eu separo quem que faz sentido prospectar e quem não faz. Normalmente, galera, 1/3 de quem baixa os meus materiais está dentro do meu ICP. Então vamos entender que eu tô lá, gerei os meus 1000 leads com a minha publicação. Desses 1000 leads, 300 se qualificam dentro do meu ICP, os outros 700 não faria sentido eu prospectar. E aí uma vez que eu identifiquei quem que está dentro do meu ICP, eu coloco o meu time para prospectar. Normalmente aqui na Hamper são os SDRs que prospectam. Existe uma beleza em fazer a prospecção a partir de um material, que é o fato de você ter contexto. Quando o SDR da Hamper faz contato com um lead que baixou o material, a gente não chega querendo vender. A gente chega falando a respeito do material. É claro que não é um papo infundado, porque eu nunca lanço material que não tem nada a ver com o que a minha empresa faz. Eu lanço materiais sobre vendas, sobre prospecção, sobre LinkedIn, que geram bons ganchos de conversa com o meu time comercial. E aí, numa conversa como essa, o meu SDR consegue mapear se esse lead tem as dores que a gente resolve, se ele está no momento certo de avançar para o processo comercial e, se sim, ele é transferido para o time de vendas trabalhar. Beleza? E aí, quando a gente transfere para o time de vendas trabalhar, ele vai para o processo padrão, vamos dizer assim, padrão de CRM. É um lead que a gente vai diagnosticar ele, vai apresentar a nossa solução, vai mandar uma proposta e, se fizer sentido, ele vai fechar com a gente ou não, como tantos leads que acabam não fechando, tá? Então perceba que o racional de venda no LinkedIn, ele é, infelizmente, ou na minha opinião, felizmente, ele é muito mais longo e muito mais complexo do que a gente gostaria. Enquanto algumas pessoas pensam que vão fazer uma publicação apenas, né, e o inbox dela vai encher de lead querendo comprar, eu estou mostrando aqui que existe um caminho para fazer venda, existe um caminho para fazer venda em volume, porque aqui na Hamper a gente faz venda em volume, seguindo esses processos. Mas não é um caminho simples de resolver, né? E sempre reforço que no B2B não existem caminhos assim. Além do processo inbound que eu mostrei, tem o outbound, que eu diria que ele é até um pouco mais tradicional, porque tem gente fazendo o outbound no LinkedIn há muito tempo. Eu só não vou entrar no mérito aqui da qualidade da prospecção da galera, né? Porque eu que tenho uma visão crítica, porra, sobre isso, eu acho lamentável, assim, né? A maior parte das abordagens que eu recebo ou que eu vejo por aí, você percebe que não tem estratégia nenhuma, não teve esforço nenhum.
por detrás da pessoa que está mandando aquelas mensagens. Tem um ponto importante aqui também, galera, que tem muita gente que associa assim, eu vou vender no LinkedIn, eu vou começar a mandar DM no LinkedIn, né? E eu sempre reforço assim, o risco que tem de você sair mandando um monte de DM, você sair adicionando um monte de contato, porque o LinkedIn ele restringe cada vez mais a rede para esse tipo de comportamento. O LinkedIn não quer que as pessoas que tomam decisão, que normalmente são as pessoas mais abordadas, que elas evadam da rede, né? Porque você imagina, se você é diretor de TI, diretora de RH, ou qualquer coisa parecida, tá todo mundo querendo vender para você. Eu, como founder, recebo incontáveis mensagens de prospecção todos os dias praticamente, né? Então, para alguém que usa pouco o LinkedIn, isso desestimula muito. Então a rede ela vai cercando cada vez mais esse tipo de comportamento. Se você usa robô para fazer isso, pior ainda, porque daí o LinkedIn ele ainda mapeia o teu perfil, você pode tomar um soft ban ali, né? Ou seja, o teu perfil vai cair muito em termos de performance ali no LinkedIn, você pode realmente ter o teu perfil travado ou banido. Então, muito cuidado, tá? Muita gente me pergunta, pô, por que a Hamper não manda DM no LinkedIn? É uma coisa que a gente flerta com essa ideia, a gente estuda como fazer isso sem agredir ali a plataforma, mas hoje esses bots que mandam mensagem à torta e à direita ali pelo LinkedIn, tome muito cuidado, você pode ficar sem o teu perfil e, né, no meu caso, por exemplo, o meu perfil ele é muito valioso para mim e para a Hamper para eu tomar um bloqueio à toa, tá? Então, disclaimer feito sobre automação por dentro do LinkedIn, eu vou trazer qual que é a visão de prospectar usando o LinkedIn como espinha dorsal da estratégia, mas não necessariamente prospectando dentro do LinkedIn. Vale dizer uma coisa super importante. É mais fácil começar pelo outbound do que pelo inbound, tá? Então, colocando eles aqui lado a lado, eu sei que muita gente vai olhar e falar assim, pô, eu sou uma empresa B2B aqui de 20 colaboradores, eu mal tenho área de marketing, então eu não vou conseguir criar material rico. Esse processo de inbound que você falou me parece muito complexo para o meu momento. Então, normalmente, empresas assim, elas partem direto para o outbound. Uma coisa também importante da gente ter em mente aqui é que esses dois processos eles não são excludentes de maneira alguma. Você pode fazer um ou outro, mas não é uma regra, não é uma obrigação. Aqui na Hamper, a gente faz os dois e, modéstia à parte, a gente manda bem nos dois. Mas, voltando aqui para dentro do outbound, uma coisa que muita gente erra é que a galera não constrói presença nenhuma no LinkedIn. Então a tua marca ela é uma completa anônima, né? O teu mercado não te conhece. Aí, quando você aparece para o teu potencial cliente, você aparece com o interesse de vender. Por isso a resposta costuma ser ou você toma um vácuo, você manda 100 mensagens e ninguém responde, ou quando as pessoas te respondem, é um belíssimo não. Porque as pessoas, primeiro, não estão no momento de compra, não estavam procurando pelo que você oferece. E segundo, elas não têm interesse nenhum em estabelecer relacionamento com você, porque isso só aparece quando você quer vender. Agora, se você agrega valor no LinkedIn, por isso que seja inbound, seja outbound, para mim, precede construir valor no LinkedIn. Se a gente quer colher valor do LinkedIn, tem que construir audiência, tem que publicar com frequência, tem que agregar valor para sua audiência. E a partir do momento que você agrega valor para sua audiência, esse trabalho de outbound aqui, ele vai fazer toda a diferença. Em 2 ou 3 vídeos para trás, eu trouxe uma série de estatísticas que a M15, que é uma newsletter bem respeitada de marketing B2B, trouxe, e a que me chamou mais a atenção é que 98% das pessoas disseram que responderiam uma mensagem de prospecção vinda de um creator que elas acompanham. Então tenha isso em mente, se a sua empresa produz conteúdo, se você se posiciona como creator, a vida dos seus vendedores, a vida de quem prospecta vai ser muito mais fácil. E aí, trazendo para a realidade do outbound, você não vai gerar os leads a partir de conteúdo, você vai gerar os leads a partir de segmentação. Você tem que ter em mente quem que é ou quem são os seus ICPs, né? O segmento da empresa, o porte da empresa, a região geográfica, o cargo da pessoa, o nível hierárquico da pessoa. Então tem que ter em mente pelo menos esses 5 critérios.
E aí você vai usar ou um Big Data, aqui na Hamper a gente tem um Big Data de prospecção, que a gente oferece para os nossos clientes, conseguem construir listas lá dentro, usando filtros simples com esses critérios que eu narrei agora, ou você pode ir direto lá na interface do LinkedIn usar os filtros que o LinkedIn disponibiliza. Se você ir pelo LinkedIn, usando uma ferramenta como o Hamper ou alguma outra que faz essa captura do LinkedIn, né, para jogar para dentro do software, você vai precisar fazer essa captura na mão. Se você usa um Big Data, como a gente também tem na Hamper, você faz os filtros e faz a captura quase automática. Um não exclui o outro. Os nossos clientes costumam usar os dois, até porque a coisa é muito dinâmica no LinkedIn, tem gente nova a todo momento, então eu aconselho continuar usando essa captura pelo LinkedIn também. E aí, uma vez que você segmentou esse público, que você tem acesso a essa lista, você vai rodar o que a gente chama de cadências inteligentes. O que é cadência inteligente? Cadência inteligente significa que você não vai mandar só uma DM e rezar para alguém te responder, ou que você vai mandar só e-mail, ou que você vai fazer só cold call, que a galera vive debatendo, né? Cadência inteligente significa você entender, a partir do seu ICP, qual que é o canal que faz mais sentido você abordar, e aqui na Hamper a gente sempre recomenda fazer as primeiras abordagens por e-mail, porque o e-mail fura aquela barreira da mensagem que atrapalha, da mensagem indesejada. E aí, a partir das interações que a pessoa tem com o seu e-mail, aí você vai decidir se você vai chamá-la no LinkedIn, se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp ou se você vai fazer uma ligação. Por isso, a cadência inteligente. A cadência inteligente, ela propõe que você vai engajar somente a partir de sinais de engajamento por parte do prospect, tá? Eu não recomendo fazer ligações frias, muito embora em alguns mercados a galera defende que ainda funciona, mas eu acho que para quem consegue trabalhar com inteligência e se o seu público é um público inserido digitalmente, pô, tem um e-mail, tá no WhatsApp, tá no LinkedIn, para que partir para cold call, que é um canal tão custoso, tão ineficiente? Faça cadências inteligentes como eu estou propondo aqui. E certamente, se você já tiver um engajamento prévio com a sua audiência a partir do LinkedIn, os índices de engajamento, os índices de resposta das suas prospecções vão ser muito maiores. Certamente, a partir daí, você vai conseguir passar esse lead para frente, vai conseguir agendar uma reunião, o que quer que seja aí o teu call to action, que é a última etapa aqui. E aí, a partir do momento que esse lead foi convertido de alguma forma, seja porque ele agendou, qualquer outro tipo de call to action que você usa, ele vai para o CRM. Então, perceba quando a gente olha no todo como o processo ele está amarrado. E tentando fazer um catch-up para a gente encerrar o vídeo aqui, dá para vender no LinkedIn? Dá para vender no LinkedIn. Vai ser de forma direta? Você vai pôr um call to action, a galera vai chegar com o dinheirinho na mão querendo comprar? De maneira alguma, mas você usa o LinkedIn não para vender e sim para construir audiência. E uma vez que você tem audiência como eu tenho, tua estratégia passa a ser como que eu uso processos de inbound e processos de outbound para trazer essa galera para o meu CRM. Se você não conhece a Hamper, que é a minha empresa, já fique sabendo que eu tenho um produto chamado Hamper Marketing, que é muito adequado para quem faz inbound. Eu tenho o Hamper Prospect, que é um produto muito adequado para quem faz outbound. E eu tenho o Hamper Pipeline, que é um CRM. Então, se a gente olhar esse tripé aqui de inbound, outbound e CRM, a gente é a única empresa no Brasil que tem os 3 produtos integrados, prontos para você usar na sua empresa. Eu não ganho dinheiro, vamos dizer assim, com o LinkedIn, mas eu produzo conteúdos no LinkedIn, eu construo a minha audiência no LinkedIn, então siga meus canais. Eu tenho o canal RampUp, que é esse que você está assistindo, eu tenho uma newsletter RampUp, onde eu falo basicamente dos mesmos assuntos, e eu tenho o RampUp Tour, que é um evento presencial. Agora em agosto a gente vai estar em São Paulo, mas a gente ainda vai ter outras edições pelo Brasil. Acessa rampuptour.com.br, compra teu ingresso para você passar um dia comigo e com outros especialistas. Dentre os conteúdos que eu passo no RampUp, eu abro a caixa preta da minha estratégia de LinkedIn e conto em detalhes tudo que eu transmiti nesse vídeo. Tenho certeza que o vídeo te ajudou. Deixa um like, segue o canal. Te vejo presencialmente no próximo RampUp. Até a próxima. Um abraço.